explicado mal e corretamente. Portanto, aqui está muito acordes de boca, ao lado intelectual e abstrato, ao lado da dança e depois mais os pormenores, e o lado do virtuosismo instrumental. O senhor que vem, que toca muito bem e depois toda a gente. Está lá tudo. Está lá tudo. A partir de um isso é que é espetacular. A partir de uma coisa quase esquelética, quase não é música, não é? Pronto, antes de ouvirmos tudo, eu gostava de falar de dar mais alguns exemplos. Nesta linda tabela que eu fiz, a negrito, estão 3 variações a negrito, se olharem bem, que são a 15, a 21 e a 25. A negrito são as que estão no modo menor. Portanto, que são, pelo menos, mais graves e uma até muito patética e tensa. E depois pus ali um risco preto a meio. Curiosamente, a primeira variação menor aparece para acabar a primeira metade das variações. Portanto, outra maneira de ele compensar o processo mecânico é que ele arranjou uma pequena progressão, grande, progressão dramática. Não é? Chama a vossa atenção para a 25, se não adormecerem antes, que é uma área no modo menor absolutamente extraordinária, em que ele faz o que nós chamamos o cromatismo, ou seja, vai para as teclas pretas, digamos, e faz umas dissonâncias absolutamente extraordinárias. Há ali bocados isolados, e eu puser e tocasse aquilo num piano que não fosse o cravo, toda a gente dizia, mas isto é música do século XX. Ok? Só aqui, talvez, alguns nomes, e eu vou dar os exemplos um bocadinho mais estranhos. Portanto, por ordem, há uma coisa aqui que se chama sonata em trio, que eu acho que já cá falei, que é uma invenção italiana, de uns 50 anos antes, que é uma sonata em trio, é muito engraçada. Uma sonata em trio é uma coisa muito engraçada porque tem 4 músicas. Ou seja, são 2 instrumentos melódicos, 2 violinos, 2 flautas, uma flauta ou violino, e depois aquilo que eu cá já falei que é o baixo contínuo, que geralmente são 2 senhores, um senhor que faz a linha do baixo e o outro que a partir dos numerozinhos que estão dados, como o músico já se tem a cifra, improvisa os acordes. O grande cultor, e que o Bach conhecia muito bem, disso é o senhor chamado Corelli, que eu já cá falei, o grande violinista italiano e compositor. E então vamos fazer um pequeno exercício. Vou passar um andamento curtinho de uma sonata em trio de Corelli e vamos, a seguir passo logo a variação do Bach que está escrita em sonata em trio. Toda a gente vai dizer, mas isto é para um cravista. Pois, o problema é que um cravista tem 2 mãos. Portanto, uma mão vai fazer o baixo, a outra mão um instrumento e a terceira mão faz o segundo instrumento. Ou seja, ele dá a ilusão que são 3 instrumentos com 2 mãos. Aí é que está a dificuldade. Ora, portanto, Corelli. Desculpa, Virgílio, mas o instrumento que aparece nas variações é da direita ou é da esquerda? É sempre a direita, não é? À direita como? Ah, sim. Depende. Sim. Depende. Aliás, quando eu faço o sonata em trio, pronto, geralmente o baixo está na mão esquerda, não é? E depois uma das vozes de cima está na mão direita. E depois a do meio está com o dedo que estiver mais à mão, não é? Para ver ali, é com os dedos da direita e outros da esquerda, ao contrário da esquerda e outros da direita e pronto. E uma das dificuldades em ter é dar a ilusão que realmente são 3 instrumentos, não é? Quando só tem 2 mãos. Portanto, primeiro o Corelli e seguido o Bach. Um violino, outro violino, e agora entra o baixo no violino. Mas é a mesma coisa? Não. É a mesma forma.
ter a oportunidade de ouvir integralmente. Pronto. É que às vezes nós podemos confundir, porque isto é sempre cravo, mas estão aqui coisas completamente diferentes que eu sugiro do cravo. A questão dos cânones. Os cânones são complexos. Cuidado que estas categorias, as três colunazinhas, não são muito estritas, porque às vezes os cânones são muito variados. Há uns que são danças também, não é? Mas, infelizmente, eu quis organizar quantos cânones 3 e 3. E, em pleno século XX, e não há muitos anos, acho que foi nos anos 60, descobriu-se um manuscrito do Bach. Estão sempre a descobrir manuscritos, que é fantástico. Que são uma coleção de cânones sobre as 8 primeiras notas do baixo das Goldberg, em que ele se entreteu a fazer cânones do arco da veia e manifestamente estava a treinar. E vamos ouvir um deles. Mas foi descoberto? Foi descoberto o manuscrito, sim, sim. Você vai nos ouvir agora? Vamos ouvir um deles, sim senhora, desse manuscrito, porque aquilo é toda uma série, só para ver o trabalho preparatório, que já é magnífico, do mestre para os cânones das variações. Peças curtinhas são realmente exercícios tão magníficos, não é? Ainda por cima, este ponto de vista técnico tem um tema assim, sobreposto ele próprio com o dobro do tamanho e não sei. É arquitetura pura e simples, é extraordinário. Já agora queria dizer, em relação às variações, mas também em relação a estes cânones. Mas eu pus aí um link para a internet, que há um senhor pôs no YouTube as diversas variações com uma animação para cada uma das variações, que em relação aos cânones está muito bem feito, porque tem uma voz a verde e depois a repetição a vermelho, e tu vês aquilo completamente geométrico, quase. E desenrola-se no tempo, junto com a música, não é? E aí tu tens uma ideia da arquitetura daquilo, absolutamente extraordinário. Bom, só esclarecer mais uns termozinhos. Abertura à francesa, que é a variação 16. Bom, eu já aqui disse que o barroco tem uma coisa extraordinária, que é o facto de haver estilos nacionais. Há um barroco francês, nitidamente, há um barroco italiano, há um barroco alemão, mas ao mesmo tempo tudo circula. Um compositor como o Bach escreveu um concerto italiano, passa a vida a escrever com aberturas à francesa, e mesmo o grande compositor barroco francês, o Couperin, escreveu um concerto que se chama Les Goûts Réunis, os gostos reunidos. É um planta que mistura as características do barroco francês com os italianos e alemães. Esta abertura à francesa já é um lugar comum, porque é uma coisa que aparece com o compositor oficial, entre aspas, de Luís XIV, que era o Lully, e basicamente é a entrada do rei. Basicamente, é típico do poder absoluto. O Bach utiliza muito este tipo de andamento quando, por exemplo, fala de Deus, da majestade de Deus. Bomba, vem já a associação, aquilo que tem a ver com a majestade, não é? Pronto, o poder absoluto era uma noção que não era desconhecida, mas não era tão presente como em França, nos pequenos reinos alemães, não é? Isto é mesmo uma coisa do rei só, não é? Então, eu vou passar uma curta abertura à francesa, do Lully, exatamente, que é a abertura de uma ópera, que aliás nesta versão meteram um tambor no meio, porque acho que era no princípio que se fazia, porque era Luís XIV. Não, o tambor. E pronto, isto só para verem, tem uma parte relativamente lenta, que tem o que nós chamamos de músicos de ritmos pontuados. Tam, patam, trolim, patam, ok? E depois tem uma parte mais rápida e repete a parte lenta. O Bach na variação só faz lento, rápido, porque não tem os 32, não dá para repetir o lento, porque é curtinho. Ora, o Lully seguido da variação 16 do Bach.
Bach.